Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, eu sou coach de comunicação e esse é o 151º vídeo da série Desafio 365. A gente está na semana da superação. E quanta coisa a gente já falou, não é mesmo? Aliás, quanta coisa a gente vem falando, né? Porque são 151 vídeos. A gente já falou de roteiro, de autoestima, a gente já falou de comunicação, sabendo que tudo começa com a gente. A gente já falou de metas, de desafios, de aprimoramento, de coragem, de conquista e agora de superação. E estão chegando aí os nossos atletas paralímpicos, muitos já chegaram, muitos chegarão e eles vão trazer com eles histórias maravilhosas. E eu quero saber quais são as suas histórias de superação. Isso mesmo, porque quando a gente fala de superação, implicitamente a gente está falando de desafio e a gente está falando de contornar alguma questão que nos limita. Isso está implícito. Se você supera algo. E claro que a gente também pode se superar nas nossas qualidades, óbvio que sim, mas muitas das histórias de superação que a gente encontra, a gente vê a qualidade agindo para superar algo que não está legal, não é verdade? E esses atletas, por exemplo, que estão vindo, e como os que vieram, que também se superaram, que também têm lesões, que também têm histórias muito marcantes, muitos vieram de uma extrema dificuldade financeira e aí tiveram que correr atrás de patrocínio, tiveram que provar a sua qualidade para poder estar onde eles estão hoje. E que dirá os paralímpicos, que têm sim as limitações físicas, que eles contornam com o auxílio não só da medicina, da ciência, como também com o auxílio da sua própria autoestima, com o auxílio da consciência do seu valor, da sua importância. E essas histórias mostram verdadeiras montanhas russas de emoções, altos e baixos, porque lidar com a superação é também lidar com o limite. É você ter que se esforçar para fazer algo que ainda não é o seu lugar comum. Porque se fosse, você não precisava se superar. Superação presume justamente isso, você ir além, você ampliar os seus horizontes e você ser uma versão melhor de você mesma, de você mesmo. Então, lidar com isso é lidar com aquilo que ainda não está como você gostaria que estivesse, não é verdade? E esse caminho nem sempre é linear, florido, ensolarado. Muitas e muitas vezes a gente se depara, obviamente, com vários tipos de obstáculos externos e principalmente internos, porque as nossas crenças limitantes, que são pensamentos, que são visões de mundo que nós temos e que acabam nos limitando, nos colocando para baixo, nos impedindo de acreditar em nós mesmas, elas fazem com que a gente realmente desista no meio do caminho, que a gente pare e pense assim, realmente isso não é para mim, eu não tenho condição de fazer isso. E eu vou te dizer uma coisa, cada recorde superado, cada obstáculo vencido nessas grandes provas que a gente vê de atletismo, por exemplo, foram em algum momento algo impensável, sabia? Quando antes de certas pessoas mostrarem que podiam fazer algo, as pessoas acreditariam que seria possível alguém conseguir fazer tal coisa, seja o que for, correr tantos metros em pouquíssimos segundos, saltar tão alto. As pessoas não acreditam que aquilo seja possível, até que venha alguém que não está nem aí, porque quem acredita ou não, e vai e faz, porque simplesmente se predispõe a tentar, a ir à luta, a agir e ver no que vai dar. E aí essas pessoas, livres dessas amarras, livres dessas perguntas e dessas crenças limitantes, conseguem se lançar, se desafiar. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê.
Só tem um campeão nesses jogos, não é? E todos deram certamente o seu melhor. E ficaram em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º, 20º lugar, mas deram o seu melhor. Então isso significa que alguns conseguiram e outros não, mas todos tentaram, todos foram à luta. E essas histórias de superação são os nossos maiores tesouros. Não só essas histórias que a gente escuta de outras pessoas, mas principalmente as suas histórias. Quantas histórias de superação você já passou na sua vida? Foram muitas? Quais foram? Como é que foi que aconteceu? O que você teve que superar? E como é que você fez para superar? Você acreditou em você? Você nem pensou sobre isso, somente se lançou? Ou você acreditou, teve um método, seguiu um passo a passo, um caminho bem planejado e teve a conquista da sua vitória? Como é que foi pra você? Ou teve de tudo, teve uma história que foi de qualquer jeito, teve outra que foi bem planejada. Isso tudo diz respeito a você. E esse trajeto, essa grande jornada, ela é, como eu disse, não linear. Muitas são, dão bonitinho, certinho do início ao fim, mas de acordo com o prazo que você tem para realizar algo na sua vida e a complexidade dessa conquista, dessa realização, esse percurso é grande. E ele conta sim com altos e baixos ao longo do percurso. E saber lidar com os altos e baixos é fundamental. Manter a sua energia sempre para cima, manter sua motivação, manter a sua crença em você e nas suas capacidades ao longo das adversidades, saber comemorar cada pequena conquista e apenas encarar cada derrota como um desafio, como uma nova oportunidade, como um resultado a ser analisado e replanejado, ajustado para seguir em frente, é realmente importantíssimo. Digo assim, condição sine qua non. Se não for desse jeito, não vai. A gente precisa dessa visão, dessa predisposição, dessa garra, desse comprometimento para poder encarar a montanha russa que é viver. Não é verdade? E como é que você encara? Quantos altos e baixos você já teve numa mesma trajetória, num mesmo desafio, numa mesma história, com início, meio e fim, de algo que aconteceu na sua vida? Como é que você lida com os percalços? Como é que você encara os desafios, os loopings que a vida dá? Porque a vida dá voltas. E de repente, quando a gente acha que tá com tudo, tá com nada e tem que voltar pro tudo de novo. Como é que você reage a tudo isso? Pensa sobre isso, reflita, porque é justamente desse vencer a montanha russa da vida que é feita a sua superação. Tá gostando dessa semana? Deixa um comentário aqui, eu quero saber da sua história, eu quero saber se você tá se superando e a gente vai nessa troca ganhando muito aprendizado. Amanhã tem mais e eu te espero aqui. Um beijo enorme e até lá!